Tá aquela escova de dente velha, assim? Tá. Olha aqui. Olha que dó. Olha, as pontinhas. Vixe, Maria, mas é muito sal, né? Muito sal do mar. Nossa, eu passou hidratante todo dia, mas não teve jeito, não. O cabelinho foi... Se fosse meu irmão, ele ia falar assim, nossa, tá tão seco que me dá sede. Ele ia falar. Maria. Nossa, cabelo aí a gente vai ter que falar dele depois. Mas Vamos. Marco, vamos contar do que aconteceu aí, que a gente tá falando de trabalho já tem umas semanas e tem novidade. Temos novidades, sim! Aquelas idiotas com musiquinha, né? Gente, a boa notícia é... Eu consegui um trabalho. Sucesso, hein? Depois de muitos meses. Nossa, a sensação é indescritível, tá? Foram realmente muitos meses buscando, né? E claro que o pessoal vai estar assistindo esse vídeo, quem acompanha e segue a gente lá no LinkedIn ou lá no EW, bom, mais no LinkedIn mesmo, eu acho, já vai saber, né, quando sair esse vídeo que eu consegui um trabalho. Mas, nossa, quando chegou, foi a sensação, acho que mais foda, assim, foi, eu tinha feito a entrevista e tal, nananã, e aí, no dia seguinte, chegou um e-mail da Kate, minha manager. A hora que eu vi o e-mail, eu falei assim, ai meu Deus do céu, será que eu abro? Será que... Se for, eu pensei assim pra mim mesma, eu falei, se for outro não, eu acho que eu não vou dar conta. Eu pensei, eu não vou dar conta se for outro não. Tipo, não pode ser outro não, sabe? Aí eu abri o e-mail assim, a hora que eu li a primeira linha, tipo, we would like to offer you a position, eu juro pra você, eu só larguei meu celular, comecei a chorar e agradecer a Deus, assim. Falei, meu Deus do céu, obrigada, vou chorar de novo agora. Porque, nossa, foi... Fico emocionada, gente, mas é que foram muitos meses. Sai um peso das costas absurdo, assim, absurdo, sabe? Você fala, nossa, graças a Deus, tipo, eu vou começar a trabalhar e sabe, vai ter o dinheirinho entrando na minha conta e consegui entrar na área que eu queria, né, de Customer Success. Entrei num cargo mais júnior, a gente vai falar tudo, né, claro, no episódio, mas pra mim, o importante era, assim, era conseguir um trabalho na área que eu queria numa empresa que eu gostasse, né? Que, tipo, que tivesse um produto que eu gostasse, que tivesse valores parecidos com os meus, e tudo isso se encaixou. E a gente vai contar aqui durante o episódio, mas, Edu, a grande palavra, assim, a palavra-chave de como eu consegui essa vaga é networking. É o que você sempre fala, fez toda a diferença. Caraca. Aliás, olha que muito maluco isso. Então, tem esse termo aí, o Bader-Meinhof, que eu não sei direito. Eu acho que é Meinhof, não é? Meinhof, Bader-Meinhof. Enfim, o lance é, esse fenômeno, é aquele fenômeno que você, tipo, comprei vestido vermelho, só vejo vestido vermelho. Comprei um Ford Ka, só vejo Ford Ka na rua. E rola, né? Eu não sei por que eu tava falando disso. A gente tava falando do quê? A gente tava... Bom, eu contei que eu tinha conseguido emprego por causa do networking, e aí você começou a falar disso. Networking, exato. Voltamos. O que acontece? Porque você tá falando de networking. E quando a gente começou a falar de networking num dos vídeos, eu só via povo falando de networking no Instagram. Aí eu falei que só tem guru de networking agora. E aí, recentemente, apareceu um episódio lá do primo rasgado agora, né? Que antes era o primo cansado, virou o primo pelo no peito, filo sem pelo no peito, e agora o primo rasgando. E aí ele convidou um cara de networking lá. E... Aliás, eu vou falar isso também, que tá na moda ser rasgado. Isso é outra tendência, aviso o Cris. Tá na moda ser rasgado mesmo, porque eu só tô vendo isso, até o Nas tá ficando rasgado agora. Até o Nas tá rasgado, que isso, eu preciso trabalhar nisso. E aí esse fenômeno, aí começou a aparecer pra mim, todo mundo de networking. Eu falei, mas por que tá todo mundo falando de networking? Que absurdo. Eu acho que era um fenômeno, na verdade não sei, deve ser a mesma quantidade de pessoas, mas é muito maluco enfim, eu fiz um vídeo disso e vou fazer mais um ainda, com o Nas, inclusive, falando dessa importância do networking, porque esse negócio de networking é inacreditável quanto isso te facilita chegar em lugares, conseguir coisas, porque é muito mais quem você sabe, quem você conhece, do que o que você sabe. Hoje em dia, sim, é assim, como que eu conecto os pontos? Porque tem gente que fala isso, né? Tem gente que fala assim, eu sou um conector. Pô, eu conecto as pessoas e falo assim, então me fala aí, 3 pessoas que você conectaria para montar a empresa perfeita, ou para fazer um projeto X. Aí a pessoa conhece mais do mesmo, ela fala assim, eu conheço 3 pessoas que são ótimas para fazer bolo. Você fala assim, tá, mas quem que é um bom administrador? Quem que é um bom programador? Quem que é um bom designer? Quem que é um bom não sei o quê? A pessoa não tem essa expansão de networking. E às vezes ela tem lá um pouquinho do mesmo. Enfim, falando disso porque networking apareceu lá várias vezes, a gente pode falar mais sobre isso. Mas vamos destrinchar aí, fazer um deep dive dessa sua conquista. Você estava procurando emprego
e você estava aplicando, recebendo vários nãos, você teve uma entrevista que chegou até num processo, acho que avançado, né, que a gente está comentando, e acabou não rolando também, e aí a gente meio que tentou fazer um debrief e entendeu que tinha algumas coisas ali que talvez poderiam ter sido respondidas de forma diferente. E aí surgiu essa... Como é que foi? Surgiu essa entrevista? Como é que foi isso? Conta aí. Não, você não vai acreditar. Essa surgiu, entrevista... Não, surgiu. Mas essa entrevista é de uma vaga que eu já tinha comentado aqui. Quando a gente, lá no comecinho do nosso podcast, quando a gente começou a falar sobre networking, eu contei pra você e pra todo mundo, não sei se vocês lembram, de uma vaga que eu encontrei, que eu mandei o meu currículo pra vaga, cheguei a mandar o meu currículo pra vaga, tá? Era um currículo, uma versão mais velha ainda, porque depois a gente, né, foi melhorando o currículo também, tem que levar isso em consideração. Mas eu cheguei a mandar o currículo pra vaga, e aí eu contei aqui no podcast que depois eu descobri que tinham colegas minhas do Airbnb, ex-colegas do Airbnb, que trabalhavam nessa empresa. E que eu tinha perdido a oportunidade de pegar um referral, né? De alguém me fazer uma indicação para aquela vaga. Mas enfim, apesar disso ter acontecido, eu cheguei a mandar uma mensagem na época para 2 dessas minhas ex-colegas no LinkedIn, falando, nossa, eu vi que você tá trabalhando nessa empresa, eu vi que tem uma vaga de Customer Success, tal, que eu tenho interesse em aplicar, não sei o quê. Mas assim, elas nunca viram a minha mensagem, porque elas não entram no LinkedIn. Então, mano, o negócio passou, ficou pra trás, tipo, eu esqueci, né? Tipo, passou, isso é uma observação interessante, viu? Tem gente que realmente não entra no LinkedIn e a gente perde às vezes a oportunidade. A gente acha que o LinkedIn é tudo, né? Que agora sai um artigo falando no Bloomberg que o LinkedIn é cool. Foi, é verdade. E se agora saiu, agora vai ficar mais cool ainda, né? Mas aí é interessante esse ponto aí, porque, enfim, a gente pode falar disso, anotar um check aí pra... E se a pessoa não tá respondendo no LinkedIn? Porque às vezes tem gente que não responde. Mas e aí? Aí elas não responderam porque elas não veem no LinkedIn. Não responderam porque elas não entram no LinkedIn. Estão trabalhando e não são do tipo ativo que tá lá no LinkedIn. Então, não responderam. Fast forward, né? Vai pra frente aí, sei lá quanto tempo. Depois que eu tinha mandado meu currículo e mandado essa mensagem pra elas, acho que tinha passado mais de um mês já. A Catherine, uma dessas ex-colegas, responde minha mensagem no LinkedIn. E fala assim, nossa, desculpa, eu não ter visto sua mensagem. Eu nunca entro no LinkedIn, não tinha visto mesmo. Mas essa vaga ainda está aberta. Ela não conseguiu encontrar ninguém que ela, né, pra vaga, a hiring manager ainda não contratou ninguém, a vaga continua aberta. Você quer que eu faça o seu referral? Você ainda tem interesse? Eu falei assim, claro que sim, né? E aí a Catherine fez o meu referral internamente, mandou direto pra hiring manager, que é a manager dela, o meu currículo. E foi aí que eles olharam pra mim. Então, olha que interessante, né? Tipo assim, é claro que são 2 versões diferentes do mesmo currículo, porque depois eu fui adaptando de acordo com o feedback que eu tinha, as mentorias do Edpilist, os seus feedbacks, enfim. E aí, ela mandou esse currículo, essa segunda versão aí, que na verdade já era a versão 29, provavelmente, né, do currículo. Mas enfim, e aí, no dia seguinte, a Kate, agora, né, minha chefinha, me chamou pra fazer uma entrevista. E ela é direto, a entrevista, então, a primeira entrevista já era direto com a hiring manager, que é a diretora de Customer Success dentro da empresa, certo? Então, de novo, era uma entrevista com uma diretora de Customer Success. A última entrevista que eu tinha feito antes dessa, também tinha sido com o diretor de Customer Success, que foi justamente quando a gente conversou e, né, sobre o que eu poderia ter feito melhor e tudo. Então, assim, era a hora de colocar todo o feedback que eu tive em ação, né? Legal. Me preparei pra entrevista e tal, mas sem surtar. Eu tentei surtar o mínimo possível, assim, porque... O que você fez diferente da preparação da entrevista? Primeiro que eu acho que, assim, eu já tinha estudado muito, né? E uma coisa que eu fiz foi, a Catherine me deu algumas perguntas, assim, ela falou, olha, acho que ela pode perguntar coisas nessas linhas, assim. E dessa vez, eu preparei melhor os meus exemplos, sabe? Tanto, teve até um comentário ali que fizeram num dos nossos vídeos, que eu acho que tá muito relacionado a isso. Quer ver? Deixa eu achar ele aqui. Não, esse é um ponto bom que você vai falar sobre, às vezes, ter pesquisado as perguntas antes. Isso aí faz parte desse networking, né? O fato dela te conhecer, sim, ela meio que te deu ali, ó, isso aqui são tipo de perguntas que podem aparecer. Isso acontece demais. Por exemplo, a Ellen, ela indicou um monte de gente que ela conhecia pra trabalhar no TikTok. Inclusive, quem precisar, e tem vaga no TikTok aberto, quiser falar com a Ellen, manda mensagem pra ela. E aí ela, mesma coisa, ela conseguiu ajudar, acho que, sei lá, umas 4, 5 pessoas a entrarem no TikTok, que ela indicou. Uau! Incrível! Porque ela também deve ter dado essas dicas, né? Tipo, de coisas que poderiam perguntar na entrevista e tudo mais.
E aqui, ó, foi a Ana Gonçalves, ela comentou num dos nossos vídeos. Ela escreveu, nossa, a minha maior dificuldade é falar o que eu fiz alguma coisa quando eu sempre acho que foi conquista da equipe. E também quando a empresa ou cliente não tem números super claros e abertos, como quantificar essas conquistas, né? Então ela comentou sobre isso, que o comentário primeiro ali da ideia econômica, @ideia econômica, era como demonstrar nossos achievements numa entrevista, né? A pergunta foi pra você, inclusive depois você pode expandir mais essa resposta. Interessante que isso aí, só uma pausa aí rapidinho com isso, porque você falar que tem dificuldade de apresentar os seus achievements e não do grupo, é um pouco do perfil da pessoa, né? Que aquele triângulo, aliás, o quadrante, né? Que é a pessoa que tá mais no lado ali do passenger seat, que é a pessoa que ela é mais companheiro, mais supportive do que a líder. Ela tá no outro oposto. E, enfim, a gente pode falar disso depois. A gente fala disso, tem no curso, né, inclusive, isso daí. Tem no curso. E eu acho que, você sabe, né? A gente trabalha junto há muito tempo e tudo mais. Você sabe que eu tenho uma tendência a ir pra esse lado do passenger seat, né? Mais do que tomar a direção. Mas eu também sei tomar a direção. E quando eu estava na Airbnb, eu tomei a direção muitas vezes, né? Tipo, várias iniciativas de projetos e tudo mais. Então, quando ela me mandou essas perguntas e eu tava me preparando pra essa entrevista, eu preparei muito bem os meus exemplos. Porque na entrevista anterior, isso é uma coisa que eu acho que eu tinha falhado um pouco, né? De conseguir trazer os exemplos de uma forma clara. Então, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, eu meditei antes da entrevista pra tentar me acalmar, porque eu realmente fico com o coração acelerado, assim, eu fico bem ansiosa antes. Então, eu meditei, respirei, tudo mais. E aí, o que eu fiz? Eu lembrei de acho que uma das coisas mais importantes que você me falou de feedback da entrevista anterior, que você falou assim pra mim, tipo, não responde com pressa, sabe? Tipo, escuta o que a pessoa perguntou e pensa antes de você responder, né? A gente até falou disso no vídeo. E dessa vez foi exatamente isso que eu fiz, sabe? Ela fazia pergunta, às vezes eu repetia a pergunta, tipo assim, então você quer saber, nananana. E aí eu respondia, porque nisso já consegui pegar ali as informações que eu preciso na minha cabeça pra poder responder a pergunta dela. Também tentei pensar o mínimo possível se eu tava usando o inglês corretamente, eu tava respondendo, sabe? E não ficar surtando tanto, que foi outro feedback que você me deu na entrevista anterior também. E aí eu lembro até que na entrevista teve uma pergunta que ela fez, que quando ela fez eu pensei assim, puta merda, o que eu vou responder aqui? Né? E aí eu refraseei, ela fez a pergunta, eu falei, então você quer um exemplo disso, disso, disso. E aí eu tomei uns segundos pra eu pensar. Quando eu fiz isso, ela decidiu reformular a pergunta dela. Quando eu repeti de volta pra ela, ela acabou reformulando. Talvez ela percebeu que ela também não tinha perguntado exatamente o que ela queria saber, não sei. E na reformulação da pergunta dela, eu tinha o exemplo perfeito pra responder. Então, olha só. se eu tivesse, tipo, respondido direto, falado assim, nossa, não, eu vou inventar qualquer coisa, deixa eu responder isso o mais rápido possível. Provavelmente eu teria dado um tirinho no pé ali naquela hora. Só que o fato de eu ter respirado e falado, então você quer saber isso? E parado um pouquinho pra pensar, foi o que fez ela reformular a pergunta dela, porque talvez ela, né, ela percebeu que não era exatamente aquilo, e aí aquilo me deu exatamente o que eu precisava pra responder aquela pergunta da melhor forma. Então, realmente, gente, assim, numa entrevista de emprego, não tente responder correndo as coisas, só pra você, tipo, mostrar que você sabe, ou, nossa, não, eu sei, eu sou, né, vou responder rápido e mostrar que eu sei tudo e não sei o quê. Não é esse o ponto. Às vezes é justamente esse tempo que você para pra pensar alguma coisa, ou você repetir a pergunta refraseada pro seu entrevistador, que vai te dar exatamente o que você precisa pra responder aquela pergunta da melhor maneira, sabe? Então, assim, não ter pressa pra responder. Acho que esse foi uma coisa fundamental que fez diferença nessa entrevista, sabe? Legal. Isso é muito bom. Bom, vou recapitulando aqui alguns pontos que você falou. Primeira coisa, você estudou para a entrevista, então eu imagino que você pesquisou sobre a empresa, você já conhecia a empresa, que já ajuda, né? Você já sabe mais ou menos qual que é o modelo de negócio deles. De qualquer forma, isso é informação pública, né? Nenhuma empresa vai esconder o modelo de negócio, a não ser que você trabalhe para a FBI. Você tem alguns dados que você consegue encontrar, porque, enfim, tem entrevistas, tem, sei lá, podcasts, tem publicações que eles fazem, tem blog, tem redes sociais, tem coisas que te dão, assim, nuggets, né? Informações mais picadas sobre ele, para você entender, tipo, o linguajar, o que eles se interessam, quais são as coisas que eles tentam trazer, quais são potenciais clientes que eles têm interesse em trazer, até porque você, mais uma vez, como conhecia a empresa, você sabia o tipo de cliente que eles estão indo atrás. E você trabalhou em um dos clientes dele, que era o Airbnb. Isso é outra coisa incrível. Você tinha a gente chama de unfair advantage, né? A sua unfair advantage, que é o networking, era conhecer pessoas que trabalhavam com você e trabalham lá agora, então, pessoas que te indicaram.
E o fato de ter indicado por ter trabalhado com você é muito mais interessante para a empresa do que pessoas que simplesmente te conhecem, né? Então, por exemplo, vem gente que me adiciona no LinkedIn e fala, Cedo, vi uma vaga tal aqui, você me indica? Eu falo, cara, eu posso mandar seu link, mas não vai mudar nada. É a mesma coisa que você aplicar do zero, porque essa não é uma indicação. Eu não tô te indicando. Se a pessoa pergunta, até porque, a gente falou disso no outro vídeo já, eu coloco o nível de quanto eu conheço essa pessoa. Ah, você realmente conhece, trabalhou com ela? Você, vouch por essa pessoa? Ou não, é uma pessoa que pingou no seu LinkedIn e te mandou uma mensagem. Falou, é exatamente isso. Isso aí é tão não importante quanto você aplicar direto. Então, nisso não é networking. Pelo contrário, isso daí não é nada. Aí você tinha essa vantagem. Você já conhecia as pessoas, elas te indicaram, provavelmente quando te indicaram, já vem num outro nível. Falou, trabalhei com a Mar, ela fazia o projeto tal, ela trabalhava do projeto específico lá, tararel. Você já conhecia o projeto deles. Então já tinha várias vantagens que você continuou usando para o seu favor. E aí, com relação à entrevista especificamente, você falou duas coisas que são muito, muito importantes. Uma delas, que eu já tinha comentado com você aqui da última entrevista, foi parar para ouvir. E parar para ouvir é você fazer essa pausa, é você refrasear, é você tomar seu tempo. E junto com isso, não se preocupar em perguntas pré-feitas que você precisa usar para falar que usou e fez boas perguntas. Porque é muito comum você falar assim, que perguntas que eu faço? É pesquisa no Google, boas perguntas para você fazer para um entrevistador. E aí você salva aquela pergunta, você nem sabe se é tão interessante, você nem tem realmente um interesse naquela pergunta, mas você usa ela porque você viu lá num blog de alguém que é uma boa pergunta para se fazer. A boa pergunta para se fazer é a que você está efetivamente curioso para fazer. Essa é a boa pergunta. É que você, é que despertou na curiosidade e que faz parte da conversa, né? Então, você está ouvindo o que eles estão falando, você é um bom ouvinte, surge a pergunta porque você está ouvindo aquela pergunta. Então, que nem a gente está conversando aqui no começo, você falou assim, dessa vez eu ouvi seu feedback e me preparei de forma diferente. Qual que é a primeira coisa que me veio na cabeça? Como assim diferente? Diferente como? E eu tô curioso para saber o que mudou. Então, essa curiosidade, eu não tinha planejado essa pergunta para fazer para você, mas ela surgiu por eu estar ativamente ouvindo você. Isso é muito interessante fazer. E aí, o que você falou também, né? É você, às vezes, deixar dessa pausa para a pessoa refrasear, às vezes ela trazer essa pergunta de forma diferente, ter bons exemplos salvos na sua cabeça ali, tipo, essas são 5 historinhas que eu tenho aqui pré-montadas que eu posso usar nessas circunstâncias aqui, né? Perguntou sobre, sei lá, conflito. Eu tenho dentro de conflito essa história que funciona. Se ela perguntar sobre, sei lá, desentendimento de ideias ou, sei lá, alguém não validar uma ideia sua, é mais ou menos próximo de conflito, eu posso trazer aquela mesma história. Enfim, você consegue parametrizar ali algumas histórias que entram em categorias que você pode utilizar. Então, é bom para quem é muito pragmático usar ter essas histórias montadas assim, que essa aqui é sobre o quê? Essa aqui é sobre, sei lá, teamwork, essa aqui é sobre liderança, essa aqui é sobre conflito. E aí, assim, uma cruza com a outra de uma forma ou de outra, né? Acho que isso é bom ponto. Sim, e foi exatamente isso. Acho que essas historinhas, assim, sabe? É ter muito claro na sua cabeça essas historinhas e entender em quais contextos essas historinhas podem encaixar. Porque tem história, né? Tem fatos e histórias que aconteceram na nossa carreira profissional, na nossa vida, enfim, que podem se encaixar em várias coisas. Pode ser tanto a resolução de conflito quanto o teamwork, sabe? Sei lá. Então, é muito claro isso, assim, quais são esses exemplos e onde em quais tipos de perguntas eles podem se encaixar, né? E conforme o tempo foi passando, eu fui tendo esses exemplos cada vez mais claros. Uma coisa que eu pensei, assim, eu aprendi e quero levar para mim agora para o futuro, com esses meses de busca de emprego, de preparação para entrevista, uma coisa que eu acho que eu não fiz bem no passado e eu gostaria de fazer melhor no futuro, é que eu não sou uma pessoa que eu tenho o costume, eu tive, né? Não tive o costume de take note, assim, sabe? De anotar, de salvar de alguma forma accomplishments que eu tive, né? Conquistas que eu tive em empresas que eu trabalhei. Então, eu tive que buscar na minha memória, mas a minha memória não é a melhor memória do mundo, né? Eu tenho muitos momentos Dory aí na vida. Então, às vezes era difícil eu conseguir achar uma história que pudesse ser boa, porque eu não tive esse costume de ir, sabe? De ter um arquivo, assim, de coisas legais que eu fiz, de números, de dados mesmo, de coisas que eu atingi, de metas que eu atingi nos cargos anteriores que eu tive. Então, isso é uma coisa que eu recomendo para as pessoas, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente não sabe onde a gente vai querer trabalhar, que tipo de empresa a gente vai aplicar no futuro, se a gente vai ou não vai, enfim, mudar de trabalho. Mas, assim, eu acho legal ter um históricozinho, assim, de conquistas que você teve e tem dentro da sua empresa, para no futuro, caso você precisar, você ter esses dados de maneira fácil de acessar. Não sei se você faz isso, Duba, que a sua memória também é bem melhor que a minha, mas você acha que faz sentido isso?
Faz. Inclusive, existe um modelo de colocar, sei lá, produtividade barra de trabalho, de como você ser um ser humano melhor, que foi criado assim, alguém, puta, década de 50, 60, criou uma forma de trabalhar em cima disso, evoluiu para uma outra forma na década de 70, mais ou menos, que depois foi modernizada para... Foi década de 70, 80? Foi pré-internet, com certeza. Eu lembro porque é um livro muito antigo e o Thiago Forte, ele apesar do nome de brasileiro, ele é americano, mas ele acho que é filho de brasileiro. Ele criou ele na verdade não criou, ele reestruturou essa ideia dentro de um livro que ele chama de Construindo Seu Segundo Cérebro, Building Your Second Brain. E qual que é o conceito disso? É você ter metodologias de você armazenar informações que você adquire no seu dia a dia, na sua vida, para você poder usar ela como um repositório, assim, coisa que você consegue puxar quando você precisa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, a gente está fazendo esse bate-papo aqui, alguém está consumindo essa informação e fala assim, olha, dentro da minutagem aqui dos 5 minutos até os 15, eles falam sobre networking e eu queria armazenar isso no meu segundo cérebro. Então eu vou lá, abro, sei lá, um Notion, abro um Asana, abro um Docs, ou, enfim, faço no caderno, enfim, a forma digital é mais fácil, né? Você abre lá um documento, seja um Docs, e dentro desse Docs você põe lá 5 a 15 minutos networking e você categoriza aquilo como networking. Aí você salva esse documento. Aí daqui, sei lá, um mês, você viu lá o vídeo do Primo Rasgado, que tem lá um cara de networking, e aí o cara fala uma coisa interessante na minutagem tal a tal. Você pode anotar o que ele falou de interessante, mas se for uma coisa muito longa e tal, você pode salvar a minutagem nessa mesma pastinha que tem a nossa postagem. Aí, sei lá, saiu um outro negócio sobre visto de trabalho, você está interessado em aprender, você salva aquilo. Aí depois você salva uma outra dica de alguém que conseguiu um visto. Você vai armazenando isso, catalogando isso, e esse catálogo vira o seu segundo cérebro, porque daqui 5 anos, se alguém falar para você, pô, você tem alguma dica de network? Fala assim, tenho. Você abre no seu catálogo lá, networking, tem lá, assiste esse vídeo dessa minutagem, vê isso aqui, dessa aqui até aqui. Você já puxa tudo aquilo muito fácil. Então você não tem que ficar lembrando de tudo. E eu sou péssimo porque eu não salvo isso dessa forma. Eu salvo na cabeça mesmo, então eu esqueço toda hora. Mas eu quero começar a usar mais. Eu uso muito papel, né? Eu escrevo muita coisa. E eu tenho meus notes, assim, que são meio soltos, mas não é dessa forma organizada. Mas tá aí, é um livro excelente. Eu, inclusive, tem um podcast do Thiago Forte, ele também tem podcast. E ele vai palestrar no mesmo evento que eu vou estar palestrando, que vai ser em Redwood, na Califórnia. E aí eu vou tentar falar com ele, ver se a gente consegue gravar alguma coisa. Não sei se vai ser fácil, né, fazer o contato, mas tá aí, procura depois. Building Your Second Brain, Thiago Forte. Eu já anotei aqui, achei bem interessante, porque isso é uma coisa que eu também tenho bastante dificuldade. Eu também gosto de papel, então acaba que tanto de coisa que eu já perdi no decorrer dos anos, porque eu anotei no papel e foi embora, né? Mas, realmente, assim, tentar encontrar uma maneira digital mais organizada de estruturar isso seria muito legal. E é o que você falou, tem Notion, tem Asana, tem Trello. Hoje em dia tem tantas ferramentas que dá pra gente fazer isso. Tem o Google Docs mesmo, né? Então, eu achei muito interessante. Eu já coloquei aqui, vai ser o próximo que eu vou ler quando eu terminar o meu livro sobre envelhecimento saudável. Mas eu gostei dessa dica. E realmente... Pode falar. Eu ia comentar sobre a questão da entrevista aí no processo, voltando lá. Você, enfim, se preparou de uma forma relativamente diferente, a gente falou um pouquinho sobre isso. A entrevista em si, você sentiu que foi muito próximo, teve perguntas parecidas, foi muito diferente? O que foi igual, o que foi diferente? Não, a entrevista seguiu um padrão, sim, das entrevistas que eu tava fazendo, assim, né, que eu vinha fazendo para vagas de Customer Success. Eles têm feito muitas perguntas, assim, mais técnicas mesmo. No caso, por exemplo, dessa vaga, como eu vou trabalhar muito com onboarding de clientes, ela perguntou especificamente como eu faço o onboarding de clientes. Então, também teve bastante coisa, assim, voltado mais para o lado técnico específico de Customer Success. Tiveram perguntas mais generalistas e perguntas clássicas, do tipo, como que você já teve uma situação onde você teve que lidar com uma pessoa muito difícil, sabe? Como que você solucionou uma pessoa que te trazia conflitos, enfim, essas coisas assim. Teve bastante. Então, eu senti que tem, sim, um padrão nas entrevistas, assim, que eu vinha fazendo, mas realmente as maiores diferenças dessa foram ter os exemplos mais na ponta da língua, escutar e pausar antes de responder, né? E qual era a outra coisa que eu tinha falado? Era isso, né? Escutar os exemplos e você comentou sobre as perguntas do final, que também tinha sido outro feedback que você tinha me dado antes.
E também isso foi uma coisa que eu fiz diferente também no final, sabe? Eu não fiquei querendo tentar inventar um monte de pergunta que eu tinha pegado no YouTube ou nos artigos do LinkedIn. Não, eu escutei tudo que ela tinha me falado. Enquanto a gente tava na entrevista, eu anotava, tipo, um bullet point, assim, bem curtinho mesmo, tipo, de alguma coisa que eu queria voltar depois pra fazer alguma pergunta pra ela e tal. Então foi bem mais... Não sei, assim, foi mais um flow, sabe? Eu tentei desligar o máximo possível de, tipo, de coisas, de perguntas pré-estabelecidas, sabe? Tipo, do que eu achava que era melhor eu perguntar, porque tinha que ser isso. Foi exatamente o que você falou. O que eu genuinamente tinha interesse em saber, né? Isso dá muito sobre a empresa. No meu caso, eu tinha essa vantagem de já ter trabalhado com essa empresa, então eu conhecia bastante do produto deles, né? Mas assim, eu sempre estudo muito sobre as empresas onde eu tô fazendo a entrevista. E eu acho que isso faz toda a diferença. E nesse caso, como realmente é uma empresa que eu tinha gostado muito de trabalhar com eles, e eles têm um produto que pra mim faz muito sentido, que eu admiro e tudo mais, que eu gosto, eu acho que eu consegui passar isso na entrevista, sabe? E eu acho que isso fez a diferença, sim. Mas eu consegui passar isso não porque eu já tinha trabalhado com eles antes, mas porque eu fiz a lição de casa. Eu entrei no site deles, então eu tava assim, sabe? Eu consegui trazer pra minha entrevista que eu tinha feito a lição de casa. E eu acho que é importante a gente conseguir fazer isso de uma forma natural, sabe? Que não fique forçado durante a entrevista, mas que mostre que você fez a lição de casa e que aquele interesse é genuíno. Acho que isso fez bastante diferença também e faz diferença. Agora, uma pergunta que não quer calar. Quanto você vai ganhar? Qual que é o salário lá? Agora entra agora no anúncio, né? Aí corta. Maravilhoso, né? Mas assim, uma pergunta importante. Enfim, você fez essa entrevista e você teve mais entrevistas depois dessa? Como é que foi? Essa é uma ótima pergunta, Edu. Olha só que interessante essa parte, tá? Uma das perguntas que eu fiz no final era quais seriam os próximos passos, né? E ela falou, entrevista com um membro do time, mais uma entrevista provavelmente em grupo, que é o que estava acontecendo mesmo por aí, né? Ela falou, a gente quer manter o processo curto e tal, e tudo mais. Só que quando ela me mandou o e-mail no dia seguinte, foi aí que aconteceu a reviravolta. Ela falou pra mim, ela já me mandou o e-mail me oferecendo a vaga, e ela falou assim, que ela não ia pedir pra eu fazer mais entrevistas, porque eu tinha sido tão bem recomendada internamente pelos meus ex-colegas, e ela tinha gostado tanto da minha entrevista, que ela sabia que, tipo, que ela falou assim, que eu não preciso que você faça mais entrevistas, sabe? Eu já sei tudo que eu preciso saber de você. E eu achei isso muito legal. Tanto legal, assim, eu fiquei orgulhosa de mim, eu falei assim, nossa, tipo, essas pessoas que trabalharam comigo no Airbnb, faz 3 anos que eu saí do Airbnb, faz 3 anos que elas não trabalham comigo. Eu fiquei pensando assim, que legal que, tipo, eu consegui mostrar tantas coisas boas e positivas pra elas quando a gente trabalhou junto, e elas passaram isso pra minha manager de uma maneira provavelmente tão, né, enfim, como chama? Relevante, que a minha manager falou assim, não, realmente, não precisa fazer mais entrevista. Eu já ouvi tudo que eu precisava dessa pessoa através disso. E quando eu falo que tem pessoas que trabalharam comigo do Airbnb, eu acho que tem 4, se eu não me engano, são 4 pessoas que trabalharam comigo do Airbnb que estão nessa empresa. Então, e mais uma pessoa interna da empresa que tinha contato direto comigo quando eu tava no Airbnb, né? Que inclusive depois já me adicionou no LinkedIn e falou, que legal que você vai trabalhar aqui com a gente e tudo mais. Então, muito legal. Eu tô me sentindo super bem-vinda, assim, por eles. E aí, eu também achei muito legal da parte da hiring manager, né, da minha gerente, que ela falou assim, tipo, entrevista é uma formalidade. Tipo, eu sei que eu não preciso fazer essa pessoa fazer mais entrevistas pra eu saber que eu quero ela no meu time, sabe? O que eu tenho já é o suficiente. Então, ela não quis, tipo, falar assim, só pra mostrar que, ela tem que fazer 3 entrevistas pra entrar aqui na minha empresa. Não, ela fez a entrevista, ela teve as recomendações das minhas ex-colegas ali, as recomendações internas, falou, isso é o suficiente pra mim. Então, e isso eu achei muito legal, assim, da parte da gerente, sabe, da hiring manager, dela falar assim, eu não preciso fazer essa pessoa passar por 3 entrevistas, 5 entrevistas dentro da minha empresa, porque eu já tive todas as informações que eu preciso pra saber que eu quero ela no meu time, né? Então, assim, eu fiz a entrevista com ela, que é a pessoa que vai ser diretamente a minha gerente. E teve todas essas recomendações de quem trabalhou comigo no Airbnb, e ela falou, isso é tudo que eu preciso, né? Isso é o bastante.
E claro que pra mim foi incrível, porque entrar numa empresa que você gosta, né, numa vaga que é a vaga que você queria, com uma entrevista, é assim, e mostra pra gente que realmente não existe, assim, um padrão, sabe? As coisas não têm um jeito que elas sempre vão acontecer daquela forma. Às vezes a gente pode ser surpreendido com uma situação dessa, que nem aconteceu comigo agora. Tipo, uma entrevista, recomendações, entrei, né? Então, foi muito maluco, assim, eu fiquei sem acreditar, porque eu tinha uma viagem marcada, que a gente vai contar em outro episódio, de uma semana pra Itália, e eu pensava assim, nossa, eu não vou conseguir relaxar, eu vou estar lá na praia, no meu LinkedIn, aplicando pra vaga, sabe? E eu pensava assim, nunca eu vou conseguir uma vaga antes dessa viagem, porque, tipo, falta 3 semanas, falta 2 semanas, nenhum processo seletivo acontece tão rápido. E, de repente, quando faltava 2 semanas pra viagem, 1 semana e meia, aconteceu isso num espaço de 3 dias, eu fui recomendada pra vaga, fiz a entrevista com a hiring manager e recebi a minha oferta de trabalho em 3 dias, tipo... Caraca, incrível. E aí quebra todos os paradigmas, né? Porque, mais uma vez, Todos. uma vez que você conhece, a gente, nossa, acho que a gente, nem sei quantas vezes a gente já falou isso, mas já falamos em curso, já falamos em vídeo, já falamos em milhões de lugares, que é, quando a fila da entrada tá muito grande, tem gente que consegue entrar pela porta dos fundos. E é basicamente, você consegue, seja por um contato, por networking, que não é uma coisa errada, as pessoas talvez vejam isso como uma forma, nossa, mas então você está burlando o sistema. Não, você não está burlando, pelo contrário. O sistema, ele é falho, porque ele é um sistema que você entra numa fila com vários documentos que apresentam quem você é, o que você faz, tudo de interessante que você tem para fazer, e é isso, você tem que apostar no seu currículo e achar que aquilo lá é o seu cavalo, aquilo lá é o seu jockey, e joga aquele cavalo lá na pista e boa sorte. Tipo, você compete com vários outros cavalos, sendo que o cavalo não tem nada ali, só tem aquilo, é documento escrevendo o que você já fez. Currículo, pô, nenhum recrutador quer receber 200 currículos e falar, nossa, que da hora, pegar meu café e começar a ver um por um aqui. O recrutador quer, assim, ter uma indicação desses 200, quais são os 10 melhores? Cara, se alguém puder me falar, fala assim, ó, esses 2 aqui, ó, tá aqui, ó, eu sei que você tem essa pilha, mas tá aqui esses 2 aqui, ó, que são incríveis, pessoas que eu já trabalhei, que eu recomendo. Ou tá aqui esse um que eu recomendo, já trabalhei junto, sei que é uma pessoa incrível, conhece do seu mercado, conhece do seu negócio. Ó, eu vou pegar esse aqui e falar, pera, deixa eu ver esse aqui. Esse vai ser o primeiro que eu vou ler. Deixa aquela pilha guardada, vou ler esse aqui, se esse aqui for o que eu quero, é o que eu quero. Por exemplo, nessa vaga aí, provavelmente já tinha um monte de gente aplicando. E nesse monte de gente aplicando, a mulher te entrevistou, ela gostou, falou assim, não, já tem indicação, já falei com ela, gostei, fiz a oferta, no dia seguinte, todo mundo tava naquela pilha, provavelmente nem vai receber uma entrevista, porque você tá numa pilha. E se você tivesse na pilha, você talvez não faria nem entrevista, porque eles achariam uma outra má. Então, faz muita diferença isso. Tanto que eu tava na pilha, né? Porque em algum momento eu mandei o currículo pra vaga, não vamos esquecer disso, né? Sim. Mas é aquela coisa, você tá ali no meio da pilha e tudo mais. E você não tinha sido chamado, você já tinha aplicado semanas atrás, você falou. Mais de um mês atrás eu tinha aplicado e não tinha sido chamada, né? E como eu falei, era uma versão anterior do currículo, mas mesmo assim, era eu ali. Mas uma coisa que também é interessante é que, assim, eles estavam entrevistando para essa vaga há mais de um mês. Eu não sei exatamente quanto tempo, era mais de um mês. No LinkedIn mostrava que já tinha tido mais de 200 applicants para aquela vaga. Então, assim, eles tinham recebido muitos currículos, eles já tinham entrevistado pessoas que eles não tinham chamado. Então, assim, é uma combinação de coisas, porque, claro, ter as recomendações é importante, mas você também tem que fazer o seu trabalho de se preparar para aquela entrevista e, mano, tem que nail a entrevista, né? Eu sei que eu fiz a minha parte também, porque se eu tivesse ido mal na entrevista, não importa que eu tivesse tido um monte de recomendação. Ela ia falar, olha, eu sei que vocês trabalharam com ela e ela era uma boa profissional, mas a entrevista não foi legal, eu não gostei dessa pessoa. Então, é uma combinação dos dois. Não achem que só porque vocês têm uma recomendação de alguém que trabalhou com vocês, que também o jogo tá ganho, porque não é assim, né? Conta, mas você também tem que fazer a sua parte, né? Sim, e aí, voltando nos números, né, que, mais uma vez, tinha falado disso, mas falar de novo. Tinham 200 pessoas que aplicaram pelo que você viu no LinkedIn, fora, provavelmente, mais outras pessoas que aplicaram pelo site da empresa e outros lugares. Uhum. Então, a chance de você conseguir esse emprego era de 0,005. Essa era a chance que você tinha de conseguir o trabalho. E você conseguiu pela porta dos fundos, talvez, porque, mais uma vez, você estava naquela pilha, você era um desses 200. E você conseguiu, pelo contato, pelo networking, mostrar que você fazia bom trabalho, chegar pelas portas do fundo, falar direto com o hiring manager, ela gostar de você, o que você falou. Tem esse outro lado que as pessoas não podem esquecer, que é, legal, cheguei até aqui, agora eu tenho que mostrar o que eu sei, que eu sou capaz e tal, e fazer essa entrevista.
Enfim, você recebeu essa oferta aqui, eu imagino que é um e-mail que agradece, fala, pô, congratulations, we're excited to extend you an offer for the position as a CSM manager here at... Enfim, o nome da empresa a gente fala depois. E aí tem lá um PDF, um documento, um DocuSign, alguma coisa que você tem que clicar e ler e assinar e resolver. Eu tenho 2 perguntas aqui. Uma, quão rápido você clicou e assinou? Porque você fala, puta que pariu, vou assinar esse negócio e estourar o champanhe. Ou você negociou o salário, enfim, como é que chegou nesse, né? Depois da fase que você recebeu a oferta? Depois eu até fiquei pensando, assim, eu não negociei o salário, tá? Ela me mandou um e-mail falando que eles queriam me oferecer a vaga. No caso é Client Success Associate, porque é uma vaga, é júnior a vaga, então assim, quando eu for promovida daqui a alguns poucos meses, aí vou ser manager. Mas ela me ofereceu a vaga. Ela já tinha falado, na entrevista, ela falou pra mim, aliás, antes dela me entrevistar, ela olhou meu currículo, quando a Catherine fez meu referral, e ela falou assim, olha, essa vaga é uma vaga júnior, e eu vejo aqui que você tem muita experiência. Você tem certeza que você quer continuar no processo? E eu falei pra ela que sim, né? Então, assim, ela já tinha falado isso pra mim por e-mail, na entrevista ela falou de novo, né? E que era uma vaga júnior e tudo mais. Então, assim, eu já tava esperando que não ia ser um salário astrondoso, né? Porque era uma vaga júnior. Então, eu já tinha isso em mente. Quando eles mandaram a offer letter, que é o primeiro DocuSign que chega com a oferta, e tinha lá o salário, na hora eu tava meio assim, eu tava meio nessa vibe de tipo, eu não quero perder essa chance, eu vou aceitar, e é isso aí, né? O salário não era ruim, o salário tava um pouquinho acima do que era o mínimo que eu falei que eu queria pra agora na minha volta ao mundo corporativo. Então, assim, ainda tava um pouquinho acima. Eu falei assim, tá bom, sabe? É o começo, daqui a pouco eu vou ser promovida, esse salário vai melhorar e tá tudo certo. E é isso aí. Mas depois eu fiquei pensando e eu falei assim, eu acho que eu poderia ter negociado o salário. Eu acho que eu poderia ter pedido um pouquinho mais. Nem que fosse assim, 3 mil a mais por ano. Mas eu acho que se eu tivesse pedido um pouquinho a mais, eles provavelmente teriam me dado. Eu não negociei, sendo bem sincera, de um lugar de medo de perder a oportunidade. Porque eu já tava, assim, num ponto que eu queria muito mesmo começar a trabalhar logo. Você sabe como eu tava, todo mundo que tá acompanhando aqui sabe, né? E quem convive comigo sabe mais ainda. Então, assim, hoje eu provavelmente teria negociado um pouquinho, sim. Mas na hora eu não negociei. É difícil, né? É difícil porque o emocional é o que mais mexe na sua hora. Você tá assim, preciso desse negócio, não posso negar e perder essa oportunidade. Só que se você para e respira assim por 10 minutos e analisa essa situação, pensa o seguinte, eles também não aguentam mais essa situação. Eles estão um mês procurando alguém. Aí eles acharam, eles falaram assim, nossa, achei a pessoa, foi indicada, é ela, dia seguinte mandou a oferta. Ela tava num desesperinho também ali. Se ela mandou no dia seguinte a oferta, ela tinha, meu Deus, não posso perder essa oportunidade. Essa é a pessoa certa, eu quero ela. E aí, enfim, é o jogo de pôquer aqui, né? Você recebeu a oferta, pausa, respira. Peraí, vamos ver. Deixa eu relembrar aqui meus princípios, deixa eu reanalisar aqui quais eram os ranges de salário que eu tinha visto nesse tipo de cargo, dar uma especulada. Às vezes você podia até perguntar, por exemplo, para pessoas que estavam lá com você, falar assim, qual que é o range que, geralmente, assim, para um associate, ver se elas abririam com você e tal. E aí nessa, você voltar com uma contraproposta do tipo, eu vi aqui, eu tinha um mínimo que eu tinha estabelecido para mim e tal, que seria tanto, um pouquinho abaixo, se tiver um room for negotiation, esse seria assim, para mim, o número certo, porque esse aqui é o mínimo que eu tinha, enfim, colocado e tal. Uhum. Como é que tá, como é que é essa relação, enfim, a gente pode conversar e tal, porque eles não vão falar assim, que mina mais, que é só saber do dinheiro, que, como é que fala a palavra? Não ambiciosa, não. Greedy. Que gananciosa, que abriu a oferta, em vez de estar aí aceitando o negócio, tá aqui. Não, isso aí é coisa da nossa cabeça. Eles iam desesperadamente, da mesma forma que ela mandou desesperadamente a vaga, ela falou, peraí, vamos ver o que a gente consegue fazer, vou conversar com o meu time, vou conversar com o HR, sei lá, não dá pra mexer, não dá, é isso é o que há. Que é muito improvável, porque às vezes eles têm um range, que eu te falei, eles colocam geralmente salário no meio desse range, porque, enfim, é pra negociar. Uhum. E aí você fala, não, dá pra aumentar aqui em tanto, ou a gente pode te dar, sei lá, um signing bônus, porque isso é uma outra tática. Se você não tem como melhorar o salário, você fala assim, tem como ter um signing bônus, então? É um bônus de, assim que você faz a oferta?
Porque é uma coisa que acontece. Eles te dão esse bônus preso a uma cláusula que se você sair da empresa em 12 meses, você tem que devolver esse dinheiro. Mas se você quer ficar na empresa a longo prazo, você vai passar pelo menos um ano com eles. Então, é um bom deal pros dois. E aí você poderia ter negociado talvez um signing bônus, talvez de, sei lá, um valor aí. Depende do proporcional salário. Geralmente é 20% do salário anual, 10%, depende do tipo de empresa. Mas daria para negociar sim. Enfim, eu aprendi isso também depois de muito tempo. A primeira coisa é o do Dropbox, lá desesperadamente assinei o contrato sem ler, em 10 minutos que eu recebi o contrato. Depois eu fui negociando. Toda vez que eu negociava, eu consegui um bump bem interessante no salário. Então, enfim, tá aí, né? Aprendizado. Aprendizados, né? Eu mesma cheguei à conclusão de que eu devia ter negociado, tipo, um pouco depois, mas eu falei assim, olha, tudo bem, a gente vivendo e aprendendo, mas realmente eu tenho certeza que se eu tivesse pedido um pouco a mais, eles teriam me dado um pouco a mais. É exatamente o que você falou, né? Eles já estavam entrevistando há mais de um mês, eles já estavam cansados daquilo, acharam alguém que eles queriam. Eu tinha a faca e o queijo na mão e eu só, enfim, né, não soube utilizar da melhor maneira possível, mas tá tudo bem. O próximo salário a gente vai negociar, né? E aí fica tudo bem. Mas de novo, se fosse um salário ruim, eu não teria aceitado, ou eu teria negociado. Como eu já tinha recebido uma oferta na Inglaterra, lá em fevereiro, e o salário era tão baixo, toda a proposta ali era... Eu falei assim, não, isso aqui não é o que eu quero. Eu mereço mais que isso, eu consigo mais que isso. Eles falaram, tentei negociar, eles falaram que não negociariam, e eu acabei falando não pra aquela vaga, pra aquela oportunidade. Então, assim, dessa vez, tava, assim, dentro do que eu tava esperando pra aquele nível de cargo. Tava dentro do que eu tava esperando, do que eu gostaria, né, de que eu tinha colocado pra mim como... eu quero pelo menos isso aqui, tava um pouquinho acima daquilo. Então, assim, não é ruim absolutamente a oferta, mas eu tenho certeza que ela poderia ter sido melhor se eu tivesse sido mais corajosa, vamos colocar assim, de falar, não, eu vou negociar porque, né, na pior das hipóteses, eles vão falar, não dá pra negociar, é isso ou não é. Exato. Então, eles não vão falar, tipo, não, a gente tem que procurar outro candidato agora. Eles não vão passar por tudo isso de novo. O pior cenário é justamente falar assim, não dá pra negociar. E é um medo muito... É um medo que emocionalmente você pensa, é um medo, né? É igual, sei lá, você ter medo por ser atacado por um tubarão, a hora que você vai entrar no mar em Dublin, mas a chance de ter um tubarão, não sei o que, e ser atacado, sabe, é remota, só que tem gente que, enfim, tem na cabeça ali que é o medo. E é a mesma coisa com a oferta de trabalho. Receber oferta, eu tenho que aceitar, porque algo que você aprende sobre negociação, né, o princípio de negociação é assim, você não deixa uma oferta na mesa, você pega ela, mas você negocia uma oferta, você não... Enfim, pra calcular. Lógico, se você estivesse numa outra situação, talvez, tipo... Você sabe que você tá ali no limite, que necessariamente você não é uma candidata mais forte, às vezes que você... Enfim, não sei. Tem outras situações que pode ser que a combinação de elementos faça você falar assim, quer saber? Eu vou pegar essa oferta aqui, eu não vou deixar na mão aqui. Mas tá aí. Enfim, salário, isso aqui. Aí você deve ter os benefícios e tal, incrível. E aí, como é que tá assim essa pré... Eu acho que até o vídeo sai, acho que você já tá trabalhando, vai contar pra gente depois o que tá sendo, mas... Você ficou um tempo fora do mercado corporativo. Você tem uma preocupaçãozinha de assim, será que eu vou me adaptar de novo? Será que eu vou bombar? Será que vai rolar? Será que que eu vou ser muito ruim? Enfim. Porque, enfim, vai ter que entrar num padrãozinho de novo aí, né? Nossa, assim, eu tô mega ansiosa, na verdade, porque foram 3 anos fora do mercado corporativo. Então, assim, tem várias nuvenzinhas pairando agora, né, aqui, nuvenzinhas escuras. A primeira nuvenzinha sim, é o medo de não dar conta, né? De falar, mano, será que eu vou dar conta desse negócio? Tipo, será que, sabe, tipo, tem... Até porque, como tem muitos americanos, né, trabalhando nesse time, os americanos, eles são... O Edu sabe, Edu tá lá agora. É outro nível, assim, é sangue no zóio, nível hard mesmo. E aí eu fico pensando, puta, eu tenho que, né, tipo, chegar lá e, assim, tá pelo menos no mesmo nível desses americanos sangue no zóio aí. Mas eu tento falar pra mim mesma que eu vou trabalhar num cargo onde eu vou lidar diretamente com clientes. E eu tento lembrar e me dizer constantemente que eu sou muito boa lidando com pessoas. Eu falo, você é muito boa lidando com pessoas, Mayra Marra. Vai dar tudo certo, sabe? Tipo, a sua personalidade, esses americanos não têm. Aí eu fico, tipo, fazendo as minhas autoafirmações, assim, do tipo, não, vai dar tudo certo, você vai arrasar. Mas eu tô com medinho, sim. Não vou mentir que eu tô com medinho.
dessa parte de, tipo, voltar para o mundo corporativo e como que vai ser isso, trabalhar com contas agora. É muito diferente do que eu já fiz antes no mundo corporativo, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou estar trabalhando diretamente com clientes, agora vai ser B2B, eu nunca trabalhei B2B antes, eu sempre trabalhei B2C, então não era business to business, era business to customer, então isso já vai ser diferente para mim. Então tem várias coisas novas que estão, né, acontecendo nessa vaga. Então, sim, dá uma ansiedade, dá um medinho, mas a gente tá aqui lidando com isso e eu vou contar como que tá sendo também, conforme o tempo for passando aqui no nosso podcast. Mas eu acho que também tem uma outra coisa que fica na minha cabeça e talvez você consiga relate, assim, que durante 3 anos, eu fui dona do meu tempo, tá? Isso é uma coisa muito foda. Você ser dono do seu tempo with great power comes great responsibility, com certeza. Tipo assim, é um grande poder e com certeza é uma grande responsabilidade, porque se você não sabe usar seu tempo da melhor maneira possível, é tudo em você, né? Tipo assim, eu que não soube. Mas você poder ter a sua rotina do jeito que você quer, sabe? Fazer a sua rotina, o seu dia a dia, construir do jeito que você quer, é uma coisa muito linda. Pra mim, isso tem muita relação com ser livre, tá? Eu ser dona do meu tempo. E agora, eu vou voltar pra uma rotina onde eu não sou mais dona do meu tempo. Agora eu tenho 1 hora pra começar, eu já sei que eu vou ter um horário um pouco diferente, porque como eu vou trabalhar com alguns clientes dos Estados Unidos, eu sei que eu vou provavelmente começar a trabalhar mais tarde e terminar mais tarde alguns dias pra poder ter, né, essa diferença de time zone aí com esses clientes americanos. Então, assim, vai mudar bastante a minha rotina do que ela era agora, né? E eu fico, às vezes eu fico um pouco pensando, eu falo, nossa, eu sou muito grata, óbvio, e eu espero ter resiliência o suficiente pra lidar com isso, mas eu fico pensando o quanto isso vai ser impactante pra mim. Uhum. Bom, alguns pontos que você citou aí. A primeira coisa que eu acho que você já vai entender isso de cara assim, nas primeiras semanas, é que é um mercado B2B, mas você está lidando com a pessoa individual mesmo assim. Você lida com pessoas, você não vai lidar com um CNPJ. Tipo, não vai vir um e-mail automático assim, bem-vindo à empresa tal. Sabe? É uma pessoa que representa aquela empresa, e você é uma pessoa que representa a empresa também. Então, vocês são os dois individuais representando uma empresa. Talvez o que mude é que o interesse dessa pessoa é maior do que ela. É o interesse do business, né? Então, que ela está fazendo uma representação daquele business. O que você fez na entrevista é o que você vai ter que fazer no dia a dia, que é você ser uma boa ouvinte e, enfim, e lidar com as situações que você não sabe, às vezes, uma pergunta, você vai refrasear, etc. Mesma coisa. Outra coisa que eu lido muito com Customer Success Managers por conta de empresas, em coisas que a gente tem de contratos e tal. Então, você tem os CSMs, né, que a gente tem que lidar. E o bom CSM é o que, se ele não sabe uma resposta para alguma coisa, ele vai falar para mim, eu não sei, eu vou atrás e vou te responder. E vou tentar te responder o mais rápido possível. E ele torna aquilo uma prioridade para ele. E ele volta para mim, às vezes, no mesmo dia, se não no dia seguinte, e fala assim, achei a resposta para você. O mau CSM é o cocky. É o que se acha que sabe tudo, não sabe a resposta, dá volta, enrola, te esquece, que te coloca... Sabe? Você vê que não tem interesse em você. E é o cara, ou ela, né, ou ele, que às vezes finge que sabe uma resposta. Se você pergunta uma coisa, você fala assim, mas qual que é o, sei lá, quais são os dados... Você tem alguma coisa de informação além dos demográficos enfim, dessa plataforma? Sim, não, a gente tem, mas é que isso daqui, enfim, eu posso até ver se eu consigo te passar depois, mas é uma coisa, sabe? Aí tenta assim dar a volta, sabe? É só assim, não, vocês não têm essa informação. Você tem que se virar pra achar. E fala assim, ó, eu não sei se a gente tem essa informação, ou eu acho que a gente tem, mas talvez seja para um outro plano, não para o plano de vocês, enfim. Mas ser sempre sincero e sempre mostrar que você prioriza aquela pessoa, aquele grupo aquela empresa. Então, por mais que você tenha lá 50 empresas, anota no caderninho, 50 empresas, então assim, essa aqui eu tenho que responder essa pergunta que eles me fizeram, vai atrás internamente para achar a resposta, essa outra tem que achar tal coisa, e o interesse é seu, acima de tudo, porque uma coisa comum vai acontecer numa empresa, de novo, né, pessoas remotas, surgiu uma dúvida de um cliente, você vai fazer essa pergunta, sei lá, no Slack aí de vocês, no chat interno, no WhatsApp interno de vocês, e aí quem vai responder é quem ou leu naquele momento e sabe a resposta, ou se a pessoa não leu e não sabe a resposta, vai passar batido. E vão chegar outras perguntas de outras pessoas. E aí você ficar no pé. Gente, preciso dessa resposta. Gente, alguém pode me ajudar? Com quem que eu falo? E aí você começa a achar pessoas individualmente. Você assim, ó, fulana, chefe aqui, ó,
essa pergunta aqui eu não consegui resposta ainda, eu quero responder para esse cliente, eu não quero deixar passar um dia sem resposta. Eu acho que não vai ser bom pra gente. Então, podemos responder? E claro, você vai entender que a pergunta se é uma pergunta que é muito importante, urgente ou não, ou se é uma pergunta meio trivial, né? Mas esse eu acho que é o maior trunfo de lidar com pessoas, é você mostrar que você se importa por elas e voltar atrás delas. Enfim, aí você falou, voltar a alugar o tempo, dar o tempo, né? Não alugar, porque o tempo você não retorna, mas eu tô passando por isso também. Eu acho que tudo faz parte, assim, né? Você, enfim, o jogar o jogo. Você sabe que você tá dando seu tempo, você sabe que não é pra sempre, sabe que faz parte de assim, então, pô, eu tô aqui numa fase de construção, talvez chegue num ponto que valha muito a pena, porque a hora que pagam pelo meu tempo vale a pena, e tem gente que acha que não, enfim. E aí, no meu caso, por exemplo, a oportunidade que eu tenho não é pelo dinheiro, é a oportunidade de estar morando na Califórnia, morando nos Estados Unidos, ter um visto e tal. Isso vem agregado, é um valor agregado que eu não teria sozinho como resolver. Mas, enfim, ter esse lado. E aí, outra pergunta que não quer calar, né? Vai acabar o EW agora, Mar? Agora que você tá trabalhando. Sempre, né? Com certeza, se você não tivesse perguntado, o pessoal ia estar perguntando. Não vai acabar, gente, mas que coisa. Não é assim. Não vai acabar o EW, não. E a gente sabe que agora a gente tem nossa equipe que é small but mighty, né? Que trabalha com a gente. E o EW não vai acabar. Vai continuar, a gente vai continuar gravando os vídeos. Inclusive, eu acho que a gente, agora que eu também, né, consegui o meu emprego, e a gente vai continuar falando de carreira aqui, com certeza, até porque é um tema que a gente gosta muito de falar, né, Du? Mas se tiver alguém que tá aí assistindo o nosso podcast e que quer vir pra cá e tá no meu lugar, né, até, tipo, tá procurando emprego, tá com dificuldade, a gente pode gravar um episódio com você, pra você dividir um pouquinho dos seus struggles e a gente dividir um pouco da nossa experiência, do que a gente aprendeu. Eu vejo sempre o pessoal comentando, né, o quanto que o Du é um mentor maravilhoso, assim, que sempre tem coisas muito valiosas pra agregar, e eu, com as coisas que eu aprendi agora também, eu tenho certeza que eu também vou ter coisas pra agregar. Então, realmente, se tiver alguém que tá assistindo e quer participar, eu acho que seria super legal, né, Du, ter outras pessoas participando aqui com a gente também. Sim. Eu acho que a gente poderia fazer um negócio que eu tô pensando aqui. A gente tem lá o grupo, o pessoal no WhatsApp e tal. Talvez fazer uma turma aí, uma mini turma de mentoria, onde a gente pode oferecer, dentro dessa mentoria, a gente pode fazer, pessoas que querem fazer individualmente, se elas querem fazer, a gente escola aí, eu vou ver se eu consigo parar, sei lá, 1 hora da semana para abrir para uma mentoria, talvez 1 ou 2 pessoas no máximo por semana, porque não tem como ter mais horas disponíveis. E aí, talvez uma turma meio mais aberta, né? Que é uma turma que a gente pode ir conversando por WhatsApp, um grupo pequeno para vocês se conhecerem, não fazer nada muito grande, mas onde a gente conversa com vocês ao vivo também, grava alguns episódios, pode fazer alguns partes gravadas, partes não gravadas, mas talvez também a mesma coisa, 1 hora aí da semana para uma, sei lá, no máximo, sei lá, 6, 8 pessoas, porque mais do que isso, você não lembra do nome de todo mundo, né? Mais esquece dos nomes. Então, assim, vai lembrando dos nomes de todo mundo, a gente sabe exatamente, consegue te acompanhar e tirar dúvidas que são dúvidas talvez mais individuais. Diferente de você, às vezes, entrar numa mentoria de um grupo grande, que a gente fazia mentoria grande, né? Era, sei lá, 100 pessoas, 50, acho que 50 foi o grupo menor. E é muita gente, não tem como lembrar de 50 pessoas, lembrar de todo mundo. 100 pessoas, mais difícil ainda. E aí com 5, 6, talvez 8, você consegue lembrar, você consegue trocando ideia. Talvez dá pra gente convidar as pessoas para fazer um encontro, a gente fazer um jantar e tal. Meio que tornar uma coisa realmente íntima pra você conhecer a fundo e vocês realmente se ajudarem. Mas a gente talvez não pegar qualquer pessoa. E aí tentar, se ver pessoas que estão em diferentes fases da carreira delas. Porque aí consegue meio que juntar as pessoas nas mesmas fases. Então, se você tá, sei lá, recém-chegado no exterior, tá com pouca experiência, tá indo na vida de estudante, você entra num grupo, talvez você já tá com uma experiência, trabalha numa empresa, quer, sei lá, um cargo de diretor, quer entrar no cargo executivo, você tá numa outra turma. Você às vezes tá procurando no mercado, enfim, você já tem cidadania e tal, as suas dificuldades são outras, então entra numa outra turma. A gente pode fazer uma coisa assim, eu acho que se vocês entrarem, entra no grupo aqui, a gente meio que pensa como faz, a gente pode talvez fazer um formulário aí pra pessoa preencher o que ela tem de interesse e a gente meio que planeja aí como fazer isso. Acho que pode ser legal. Sim. Gosto dessa ideia. Vamos fazer o formulário e a gente compartilha com vocês. E a gente faz esses grupinhos. Acho que vai ser bem legal. Tudo bem. Então é isso. Não acabou o EW ainda. Aliás, estamos ainda procurando um gerente geral, aí, um managing director, alguma coisa ou um CEO, quem sabe. Se você tiver interesse. Também estamos procurando alguém para área comercial. Também. Tem para área comercial. Se você tem interesse e tem experiência, o nosso jogo aqui é assim, a gente não vai pagar mais que o Google paga, mas a gente vai te dar uma oportunidade de, às vezes, ter um pedaço da empresa
dependendo da sua performance, do que vai ser essa negociação. Mas você tem que ter experiência antes de chegar. Eu topo pra aprender. Se você topa pra aprender, ótimo, mas com o que você vai aprender? Você vai ter que ficar indo atrás da gente aí, que a gente não vai ter mais tanto tempo. Então vai ser mais difícil. É mais fácil chegar alguém com experiência e falar assim, eu vou liderar isso aqui, vou levar vou aumentar em 5 vezes aqui o revenue da empresa e eu quero em troca X%. Ótimo, faz uma proposta pra gente. Beleza? Adoramos propostas. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima semana, quem sabe, né? E antes da gente fechar esse episódio, eu só queria agradecer aqui também publicamente toda a sua ajuda, porque você fez muita diferença. Eu fico toda chorosa, gente, mas é porque eu fico emocionada com as pessoas que me ajudaram. Eu recebi ajuda de muita gente incrível, com certeza, e você foi uma delas. As pessoas sabem, porque elas acompanharam e elas sabem disso. Então, obrigada mesmo pela sua ajuda e a gente vai continuar contando as coisas aqui e agora a gente vai continuar ajudando outras pessoas também. Se passa um vídeo que essa menina não chora, gente. Aguardamos o LinkedIn, o post emocional no LinkedIn. Vai ter, já tô escrevendo. Então tá. E é isso. Até a próxima. Tchau.